Olá, queridos. Meu nome é Augusto Andrade, eu sou pastor aqui na Igreja Batista Manancial em Ribeirão Preto e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre doutrina de Deus. Meu objetivo com esse pequeno curso, nessa pequena disciplina que nós estamos ministrando também na nossa EBD, é que você conheça um pouco mais do ser de Deus, que você entenda um pouco mais essa doutrina que é tão preciosa para nós. Então, se você quiser acompanhar as nossas aulas aqui mesmo pelo canal da igreja, você será muito bem-vindo aqui nesse momento de aprendizado, tá bom? Lembrando que, é claro, aqui nós vamos falar um pouco de assuntos básicos, nós vamos falar basicamente sobre o tema, devido ao tempo que nós temos, mas eu incentivo a você a ler um pouco mais, a pesquisar um pouco mais, até mesmo ver outros vídeos no YouTube sobre a doutrina de Deus, que é de fato onde nós vamos conhecer um pouco mais sobre Deus, sobre a sua revelação, sobre os seus atributos, sobre aquilo que ele decidiu se revelar a nós, tá bom? Então acompanhe conosco aí essa aula. Bom, vamos lá. Doutrina de Deus, também conhecida como teontologia, né? Talvez a pergunta que fique quando nós pensamos nisso é: o que é a doutrina de Deus? E assim, de uma forma resumida, podemos dizer que a doutrina de Deus é o estudo de quem é Deus em si mesmo, seus atributos, sua existência, sua natureza e sua revelação. Ou seja, a doutrina de Deus é a forma que temos para conhecer mais sobre Deus, sobre aquilo que Ele revelou a nós, sobre os seus atributos, sobre a sua existência, sobre a sua natureza. É sabermos melhor quem é Deus, como conhecer melhor a Deus. Então, podemos definir dessa forma, doutrina de Deus. Saber melhor quem é Deus e como nos relacionar com Ele. Isso é importante para nós. E quando nós perguntamos, talvez, quem é Deus, provavelmente você já deve ter ouvido essa pergunta, né? Alguém já deve ter perguntado a você: quem é Deus? Como nós respondemos? Eu gosto de uma definição que ela traz uma clareza sobre essa resposta que nós podemos usar quando alguém pergunta a nós: quem é Deus? A definição diz: Deus é um espírito pessoal perfeitamente bom que guia, rege e sustenta todo o universo. Ou seja, dentro dessa definição, nós já conseguimos compreender algumas coisas importantes sobre o aspecto de Deus, que é: Deus é um espírito pessoal, ou seja, Deus é espírito, um espírito que se relaciona com o seu povo, um espírito pessoal. Ele se relaciona conosco, ele tem, de fato, características pessoal, né? Então nós podemos nos relacionar com Deus. Ele também é perfeitamente bom, ou seja, em total essência, ele é bondoso, ele guia, rege e sustenta o universo. Quando nós vamos lá para o texto de Atos, capítulo 17, versículo 24 a seguir, eu gosto da definição que Paulo traz sobre Deus, né? Explicando aqui sobre quem é Deus. E ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem-se a Deus. Se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos. Paulo ele define muito bem aqui o ser de Deus, né? É nele que nós nos movemos, nos existimos, é nele que nós temos vida. Ele é quem faz tudo, ele é quem rege todo o universo. Esse é o nosso Deus. E aqui condiz muito bem com essa definição, né? Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que rege, guia e sustenta todo o universo. Mas quando nós falamos sobre o ser de Deus, quando nós estudamos um pouco sobre o ser de Deus, né?
E pensando aqui de uma forma um pouco mais literal, se fôssemos pegar aqui a definição da palavra teontologia, ela daria o resultado de o estudo de Deus. Mas será que nós conseguimos estudar Deus assim de fato? É claro que não. Então nós estudamos o que Deus traz, o que Deus revela a nós. E aqui nós temos algumas visões, né, sobre o ser de Deus, outras visões, outras filosofias que falam também sobre o Deus, mas um Deus diferente do qual cremos. Por exemplo, o panteísmo, ele ensina que Deus não é um ser pessoal separado do mundo, mas que tudo que existe é, de alguma forma, divino. O universo, a natureza e todas as coisas fazem parte de Deus, sem distinção entre o Criador e criação. Ou seja, no panteísmo, na visão panteísta, tudo é Deus e Deus é tudo. Eles entendem que não há nenhuma divisão entre o Criador e a criação. Ou seja, Deus, ele está em tudo porque ele é tudo. Ou seja, Deus é a natureza, Deus está na natureza, é uma coisa só, né? Eles entendem isso como algo unificado. Não existe distinção entre criatura e criador. Deus está em todos os lugares porque ele é tudo que existe, né? Então essa é a visão que o panteísmo vai trazer. Tem uma frase aqui que diz: o panteísmo entende, né? Por isso não há um Deus pessoal que se relaciona, fala ou age de forma distinta, pois tudo já é a expressão do divino. Então no panteísmo, Deus está em todo lugar porque ele é tudo. Tudo é Deus, né? Temos também a visão aqui agora um pouco mais comum, que é o ateísmo. E dentro do ateísmo, né, o que o ateísmo afirma? Eles afirmam que não existe Deus. Ou seja, ele rejeita qualquer tipo do ser divino. Eles entendem que essa realidade em qual vivemos podem ser explicadas por causas naturais, sem a necessidade de uma origem sobrenatural. Então, o ateísmo, como bem sabemos, sempre vai mais para o lado da ciência, a explicação científica, a teoria da evolução, né, o evolucionismo, entendem as coisas de forma mais lógica. Só que aqui eu quero abrir um parênteses aqui e fazer uma bela indicação do professor Adalto Lourenço. Ele já é falecido, né, já está com o Senhor, porém ele contribuiu muito. Ele foi um cientista, também foi ateu, mas teve uma conversão e contribuiu muito para entendermos melhor sobre como Deus age no universo, sobre toda a questão do criacionismo, e ele explica muito bem, refutando de forma excelente as teorias da evolução. E sempre defendendo que a razão e a fé elas caminham junto, mas crendo que existe um Criador, né? Defendendo que existe um Criador atrás dessa obra maravilhosa que nós podemos contemplar, que é o universo. Então aqui o ateísmo ele vai mais para a área de que não existe Deus e que, na verdade, né, tudo pode ser explicado através da ciência. Temos também uma outra visão, que é o deísmo, né? O deísmo não é tão comum. O deísmo ensina que Deus, ele até existe, ele é o criador de todas as coisas, e ele teria dado uma origem, né, ao universo, uma ordem, um propósito, estabelecendo leis naturais que governam tudo. Porém, Deus ele não se envolve com essa criação. Dentro da visão do deísmo, Deus fez tudo, existe de fato um criador, mas esse criador ele não se envolve com a sua criação. Ele não está envolvido, ligado. Então ele deu esse start e deixa agora que o mundo siga só, por conta própria, né? Funcione por conta própria. E uma outra visão que eu gostaria aqui de passar para vocês também é a visão politeísta, né? Ou seja, do politeísmo. Essa também é um pouco mais comum. O que o politeísmo defende sobre Deus? Ele acredita na existência de vários deuses, cada um com uma função, poderes e atuações de forma diferente. Então, dentro do politeísmo, esses deuses eles podem estar ligados à natureza, à guerra, ao amor, entre outros aspectos da vida, né? Nós vemos isso muito no hinduísmo, ali na região da Índia, né? Temos muito essa questão do politeísmo. Se fôssemos pegar aqui biblicamente falando,
Poderíamos usar o próprio exemplo ali do Egito, né? Os deuses do Egito, cada um responsável ali por uma área, por uma atuação. E, inclusive, aqui é interessante pensarmos quando Deus está libertando o povo do Egito, então envia as pragas, né? E cada praga Deus está de fato combatendo uma crença egípcia, um Deus do egípcio, e assim mostrando ser vitorioso e também o único Deus. Essas são algumas visões, algumas filosofias que nós temos sobre Deus, né? Que nós temos sobre o ser de Deus dentro de algumas religiões ou filosofias, como eu já disse aqui. Mas pensando sobre isso, a pergunta que fica para nós é: será que podemos conhecer plenamente a Deus? Totalmente a Deus? O que você acha sobre isso? Será que nós conseguimos conhecer profundamente todos os aspectos de Deus? E é claro que não, né? A resposta para essa pergunta é não. Eu gosto muito de exemplificar com uma frase que eu ouvi quando eu estava estudando, ainda na época do seminário, sobre o ser de Deus. Falava, para entender completamente Deus, plenamente Deus, é como se nós quiséssemos pegar um copinho descartável e colocar toda a água de todos os oceanos que existem dentro desse copo descartável. Ou seja, é impossível, porque o copo ele é muito pequeno, ele não tem nem condição de fazer com que caiba, né, ali dentro as águas do oceano. Ou seja, plenamente impossível isso acontecer. Da mesma forma, eu entendo que é quando nós nos relacionamos a Deus. Somos seres finitos. Deus é um ser infinito. E dentro dessa possibilidade, é totalmente impossível compreendermos plenamente o ser de Deus. Então, nessa linha de pensamento, podemos dizer: nós não podemos conhecer plenamente a Deus porque somos seres finitos. Romanos 11:33 vai nos trazer melhor essa ideia. Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Da mesma forma, Salmo 147, versículo 5, vai dizer: grande é o nosso Senhor, e de grande poder, e o seu entendimento é infinito. Não temos como conhecer plenamente a Deus, porque Deus é um ser muito, mas muito maior do que nós. Ele é infinito, e nós somos seres finitos e pecadores. Então, plenamente não. Mas então surge uma outra dúvida. Será que podemos conhecer algo sobre Deus? E a resposta é sim, nós podemos conhecer. Podemos conhecer aquilo que Deus decidiu revelar a nós. Podemos conhecer aquilo que Ele mostrou a nós. Então, assim nós podemos entender melhor sobre o ser de Deus. E pensando sobre isso, vamos falar agora um pouquinho sobre a essência de Deus. Uma das formas de conhecermos a Deus é através da sua essência. Então eu vou trazer aqui 5 aspectos, né, da essência de Deus, aquilo que o torna Deus, também chamado de atributos naturais de Deus. Nós vamos falar, né, nas próximas aulas aí sobre os atributos comunicáveis e comunicáveis, mas a essência de Deus também pode ser descrita aqui, né, na nomenclatura como atributos naturais, que são pertencentes a Deus. Eu trouxe apenas 5 hoje, para entendermos mais sobre a essência de Deus. O primeiro deles é: Deus, ele é espírito, ou seja, em sua essência, a essência de Deus não é algo físico, nem material. Deus, ele é invisível, exceto quando quis se revelar por meio de Jesus Cristo. Mas Deus, ele é espírito, né? Um espírito pessoal, relacional. Quem nunca pensou, quando fala sobre Deus, aquele senhor barbudão, barba branca, né, sentado num trono? Não, Deus é espírito. Veja só, lá em João, capítulo 1, versículo 18, diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Da mesma forma, João, lá no capítulo 4, versículo 24, vai dizer:
Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então nós vemos aqui dos aspectos, né, do ser de Deus é que Deus ele é espírito. Nós precisamos entender que Deus ele é um espírito que se relaciona conosco, que criou tudo, que rege tudo, aquele que conduz todas as coisas, né? Outro aspecto aqui que faz parte da essência de Deus é que Deus ele é vida. Vida é uma qualidade inerente ao próprio Deus. Toda vida origina-se em e deriva-se de Deus, ou seja, tudo tem como centro de partida o próprio Deus ou deriva-se de Deus, porque Deus ele é vida em si mesmo. A vida é inerente, faz parte da essência de Deus. João, capítulo 5, versículo 26 vai dizer: porque, como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. O Pai tem vida em si mesmo, Deus tem vida em si mesmo, né? Atos também, 17, 25, vai dizer: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida a todos e a respiração e todas as coisas. Ou seja, tudo está nele, tudo está sob o seu controle, dele provém todas as coisas, a vida, a respiração e tudo mais, porque ele é a própria vida, né? Outro aspecto da essência de Deus é que Deus ele é único. Só existe um Deus verdadeiro. Ninguém é como ele, nem em essência, nem em santidade, nem em poder, nem em glória. Ele é o único Deus, único e soberano Deus. Deuteronômio 6,4 vai trazer um texto que eu gosto muito, onde diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E em Isaías 45:5 diz: eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Perdão. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus. O quarto aspecto que eu quero trazer sobre a essência de Deus é que Deus ele é eterno. Deus não é causado, Deus é a causa de todas as coisas. Deus não foi criado, ele nunca deixará de existir, ele sempre foi e sempre será. Assim como diz em Salmos 90, verso 2: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. E lá em Apocalipse 1, versículo 8 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, Deus é eterno, ele sempre existiu, ele é o começo e o fim. Ele não tem um início, porque ele é eterno, ele sempre existiu. E é algo que é difícil compreendermos, porque nós somos seres finitos e limitados, mas Deus não. Deus é um ser eterno, sempre existiu por toda a eternidade. Por último, Deus ele é perfeito, né? Deus é completo em todos os seus aspectos, não tem falta de nada. Deus é totalmente sem defeitos, existe num estado de absoluta excelência. Deus é completamente correto e preciso, perfeição total. Deuteronômio 32:4 diz: ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. E Mateus 5:48 diz: sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Queridos, resumindo, essa seria a nossa primeira aula sobre o ser de Deus, tá bom? É um assunto aqui que vai te ajudar a entender mais sobre Deus. É claro que você precisa aprofundar isso através de leituras e outros vídeos, é um conteúdo até mais sólido, mas aqui nós estamos de forma resumida, mostrando para você um pouco sobre a doutrina do ser de Deus, sobre a teontologia. Espero que essa aula tenha ajudado. Deixe aqui nos comentários suas dúvidas e, claro, nós teremos ainda a parte 2, talvez a parte 3 desse material. Fique atento aqui às nossas postagens para você não perder o conteúdo e assim acompanhar todo o desenvolvimento dessa disciplina.
Até mais, um forte abraço. Tchau, tchau.